Da sequência agora a série de entrevistas com candidatos ao governo do estado. Os 5 primeiros colocados na pesquisa mais recente de intenção de votos participam aqui no estúdio. Nós já recebemos Márcio França, do PSB, e Luiz Marinho, do PT. E hoje é a vez de João Dória, candidato ao governo pelo PSDB. Boa tarde, candidatos. Boa tarde. Antes da gente começar a nossa entrevista aí de 15 minutos, deixa eu te apresentar um pouquinho melhor para o eleitor aqui da nossa região. O João Dória é nascido na capital, tem 60 anos de idade, é empresário. Na vida pública, começou recentemente prefeito de São Paulo entre 2017 e o comecinho agora em 2018, 15 meses frente à prefeitura de São Paulo. Daqui a pouco a gente fala disso também, então, candidato. Olha, 15 minutos que começam a ser contados agora. Eu vou pedir para o senhor continuar acompanhando com a gente no telão, porque a gente tem umas imagens que, infelizmente, a gente tem mostrado aqui quase que semanalmente. É aquele tipo de assalto que o pessoal dá uma marcha ré na porta de aço dos comércios. E a gente tem mostrado uma sequência aí impressionante. Uma dessas imagens aí, várias dessas imagens são de um mesmo comerciante, que já teve a loja assaltada 5 vezes. Então, nosso tema inicial é segurança, né, pessoal? Isso, são comerciantes de várias áreas e também pequenos empresários de São José. A pergunta é, se o senhor fosse dono de um comércio, tivesse investido tudo que tem no comércio, um sonho em cima daquilo, e tivesse passado por isso, aí já procurou a polícia, fez inúmeros boletins de ocorrência, participa de vizinhança solidária e não sabe mais o que fazer. No lugar desse comerciante, o que o senhor faria? Não vale dizer que votaria no senhor mesmo. Não. Nós temos que ter atitude, Elisa. Isso é inconcebível, uma situação como essa, e um comerciante ser assaltado 6 vezes sucessivamente. Nós temos que melhorar a segurança pública no estado de São Paulo. Ainda que os índices, aliás, recentemente foram divulgados os índices nacionais, São Paulo tem o melhor índice de segurança do país. Mas não basta ter índice, é preciso ter a sensação de segurança. E a população, Elisa, precisa ter o sentimento que ela está sendo protegida. Nós vamos ampliar os BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar. São José dos Campos já tem o BAEP. Vamos criar um segundo em Taubaté, com mais 300 homens fortemente armados, equipados, e a Força Tática. E a Força Tática é a elite da Polícia Militar do estado de São Paulo. E melhorar também a presença da Polícia Civil. Outra iniciativa, além da integração da Polícia Militar, Polícia Civil e as polícias metropolitanas, as guardas municipais, Guto, vamos também melhorar o monitoramento eletrônico, com a central do Copom da Polícia Militar. Desculpa e polícia interrompê-lo. Na rua, Elisa. Mas como comerciante, o que você faria? O comerciante, evidentemente, ele não pode reagir isoladamente. Ele não pode se armar e fazer o enfrentamento pessoal com os bandidos. Ele tem que confiar na polícia. E a polícia tem que melhorar a sua qualidade de atendimento. A polícia militar tem que estar presente nas ruas, a polícia civil também. Vamos voltar a colocar as bases comunitárias. No passado isso já houve, por alguma circunstância deixou de existir. Vamos voltar às bases comunitárias, Elisa, com 24 horas de policiamento nas ruas. O policiamento também ostensivo, através dessa força tática da Polícia Militar do estado de São Paulo. E a presença de câmeras e a ação investigativa. Não é possível e nem é razoável que um assalto aconteça 6 vezes no mesmo lugar e não tenha uma investigação que já tenha identificado quem é o assaltante, que tipo de recursos ele utiliza e, obviamente, evitado que acontecesse pela 2ª vez, quanto mais pela 6ª vez. É inconcebível. O senhor está falando, de modo geral, para o estado todo. Eu queria voltar aqui para o nosso telão. A gente separou aqui homicídios a cada 100 mil habitantes, infelizmente. Olha onde é que está a nossa região. O Vale do Paraíba, o senhor estava falando de queda nos índices, a gente vê isso no restante do estado, mas na nossa região ela continua sofrendo com isso e disparado. Está na frente da Grande São Paulo, está na frente da média do estado, está na frente da capital. No seu diagnóstico como candidato a governador de São Paulo, o que o senhor identificou especificamente aqui para a nossa região que o senhor pode fazer para melhorar esse índice? Rogério, é um índice ruim, é um índice, tem o dobro de homicídios que tem o estado de São Paulo. O estado tem 7,4. Aqui tem 14, está errado, não pode acontecer isso. Nós temos que investir na inteligência policial. Inteligência policial é inteligência preventiva, é planejamento, investigação. É inconcebível, volto a dizer, que um comerciante tenha o seu estabelecimento roubado 6 vezes sucessivamente e a investigação não tenha produzido um resultado para prender aqueles ladrões e, ao mesmo tempo, evitar que a mesma situação se repita com outros comerciantes em outras áreas, inteligência policial. E aí tem que ter prioridade, Rogério. Você vai dizer, e obviamente os que nos assistem aqui na TV Vanguarda, bom, mas tem dinheiro para isso?
para a segurança pública, educação e saúde tem que ter, é prioridade, ainda que você deixe de fazer obras, mas segurança pública é obrigação do Estado oferecer ao cidadão. Não é possível que famílias do interior do Estado de São Paulo ou de qualquer região do Estado sinta-se insegura de dia e, sobretudo, de noite. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta, já que você falou do BAEP logo no começo aqui. Você falou que vai construir novos BAEPs aqui na região, inclusive. Taubaté. Em Taubaté. Onde em Taubaté novos presídios podem ser... Não, onde podem ser construídos aqui na região novos presídios? Porque já estão superlotados que tem aqui. Aqui existe, inclusive, uma grande quantidade de presídios em algumas cidades da região. Verdade. Que já foi motivo de desconforto de alguns moradores. Como que o senhor pretende fazer isso daí? Já que o senhor falou que vai ter recurso para isso. Guto, temos que revisar o sistema prisional em São Paulo. Nós temos mais de 250 mil presidiários. É a maior população presidiária do país, aliás, da América Latina. Nenhuma cidade, nenhum estado, nenhuma região tem 250 mil presidiários. Nós temos que adotar aqui o sistema que foi feito com sucesso em Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, onde, em regime de PPP, foi construído um sistema prisional nesta cidade, que leva o nome de Ribeirão das Neves, com investimento privado. O município entrou fisicamente com o terreno, o governo do estado com a licença e o setor privado com investimento. Exatamente como acontece nos Estados Unidos, Elisa. Na América, a maioria dos presídios, para não dizer todos, são administrados pelo setor privado. Então, não tem fuga, não tem entrada de celular, há um tratamento respeitoso em relação ao bandido e ele paga pelo tempo em que fica lá. Primeiro, trabalhando. Hein? Aqui na região, quantos presídios seriam? Nós não fizemos ainda o levantamento de quantos, mas vamos preservar as áreas onde já existem. Aqui em Tremembé você tem um complexo prisional bastante amplo e tem área para ampliar. E vamos dar a compensação aos municípios também. Isso é outro fator novo, Guto. Não é justo que os municípios que tenham um sistema prisional, que tenham prisões, não tenham compensações do ponto de vista do governo do estado. Eles sofrem consequências, sim, e precisam ter compensação na área de saúde e na própria área de segurança pública também. Quero até anunciar um outro fato importante. Nós vamos investir na teleconferência. Não é possível, não é cabível que centenas de policiais militares sejam imobilizados para fazer transporte de presos, Rogério, para levar até o Fórum Criminal em São Paulo. Hoje é teleconferência. O mundo civilizado usa teleconferência, não usa mais transporte de presos com alta periculosidade e a imobilização de automóveis, policiais e custos para fazer essa transferência. Vamos voltar aqui para o nosso telão, porque tem a participação do eleitor. O senhor poderia escolher aqui um sobrenome de eleitor para fazer uma pergunta para o senhor? Santana. Vamos lá, vamos ver a pergunta do Santana. Primeiro vamos saber quem é Santana. Tá aí, ó. Marinês Santana, ela é empregada doméstica. Vamos ver a pergunta dela. A única coisa que eu quero saber é isso, se eles vão cumprir o prometido, que eles prometem que vai dar boa educação, saúde básica, tudo. A gente não vê nada disso, é só conversa. Olha aí, o eleitor cansado disso, e olha, muita gente falando isso, viu, candidato? A Marinês representa exatamente isso, nessa descrença. Tá difícil olhar para um candidato e, de fato, acreditar em tudo aquilo que ele diz, né? E Ana Paula dos Santos, de Taubaté, só complementando mais uma participação, disse que enquanto o senhor estava na Prefeitura de São Paulo, o senhor prometeu que não sairia lá de maneira alguma, enquanto não terminasse o mandato. O que fez o senhor mudar de ideia? Bom, Elisa, são fatos distintos. Primeiro, em relação a Marinês e o sentimento que você colocou. Há um sentimento de descrença, e eu reconheço isso. Eu não sou da política, eu estou na política. Eu venho do setor privado, cumpri toda a minha vida no setor privado, comecei a trabalhar com 13 anos de idade como um modesto assalariado. E daí fui crescendo, funcionário, executivo, até me tornar empreendedor. Então, eu tenho o hábito do setor privado, que é uma função executiva, é prometer e cumprir e realizar a função pública. E aí vem a compreensão em relação à descrença da senhora Marinesa que fez a observação dela. Nós temos que cumprir, e temos que cumprir com velocidade também. O povo não aguenta mais ficar esperando, tudo é para amanhã, tudo é para depois de amanhã. Nós temos que ter agilidade e eficiência. E aí podemos falar um pouco depois como fazer isso mesmo diante das amarras de promotoria pública, de tribunal de contas, de obediência à legislação, há outras formas que nós podemos fazer, por exemplo, desestatizando e diminuindo a presença do Estado. Mas, candidato, essa de ficar na prefeitura não era uma promessa que só dizia respeito ao senhor mesmo, como pessoa, vou ficar até o fim? Não, é o que eu vou responder agora, Rogério. Não tenho nenhuma dificuldade de responder isso em relação à Prefeitura de São Paulo. Primeiro, formamos uma boa equipe.
eu fui eleito junto com o Bruno Covas, e o Bruno hoje é o prefeito de São Paulo. Jovem, competente, formado em economia, formado em direito, operoso. E todo o time, Elisa, que nós montamos está lá. Eu acredito em equipe, eu aprendi no setor privado. Não tem gestão solitária. A gestão é coletiva. Você Mas faz é uma com um bom nova time. cabeça, um novo prefeito, né? Diferente dos pensamentos do Mas senhor. com uma vantagem. O governo do Estado representa, no caso da capital paulista, 40% de todas as áreas de atuação. Saúde, educação, habitação, assistência social, transporte público. Na segurança, 80%. Imagine você se nós não tivermos um governador afinado com a capital paulista, com 12 milhões de habitantes. E a falta de afinação podia levar ao caos à cidade de São Paulo. Então, agora, temos um bom prefeito honesto, correto, e Covas, além de tudo, traz a tradição de uma história de um grande ex-governador e ex-prefeito também da cidade de São Paulo. E nós, ao sermos eleitos, vamos ter um alinhamento. Então, São Paulo ganha 2 prefeitos. O prefeito que lá está e alguém que já foi prefeito. E o mesmo 644 municípios, Rogério, do estado de São Paulo. Serei muito presente, eu acredito no municipalismo. E o que é o municipalismo? Para explicar rapidamente aos que nos assistem desculpe aqui. Interromper, candidato, é que, por exemplo, a pessoa que não conhece o senhor no interior do estado, como é o caso da nossa região, pesquisa da Datafolha indica que o senhor está empatado em primeiro lugar em intenção de voto na capital, empatado com o segundo lugar. Mas a sua rejeição é o dobro. Então, para cada um que diz que vota do senhor, 2 dizem que não. Essa questão de ter saído da prefeitura tão cedo, será que não deixou essa mágoa na capital? Como é que o senhor explica isso para o eleitor que não conhece o senhor? Rogério, me permita fazer apenas uma correção, ou melhor, uma complementação à sua informação. Eu lidero pesquisas há 5 meses. E a pesquisa se faz no estado de São Paulo. Não há eleição na capital, há eleição no estado de São Paulo. Sim, mas o Datafolha consegue dividir quem falou isso na capital e quem falou lá. Não, mas apenas para esclarecer, nós estamos informando aqui aos telespectadores. Exatamente. Nós lideramos a pesquisa há 5 meses. E a eleição é o estado de São Paulo, não é a capital de São Paulo. Não, é só como indicativo, como um cartão de visita. Eu compreendo. Né? A eleição nas cidades acontecerá daqui a 2 anos. Eu compreendo. E compreendo também da maneira positiva a certa frustração das pessoas, porque gostam de mim. Quando você não gosta de alguém, Rogério, o que você mais deseja é que ela se afaste. Aquele vizinho chato, aquele vizinho incômodo, aquele cunhado, aquela pessoa que você não gosta, você quer que ela se afaste. Quando você gosta, você evidentemente quer que ela fique mais próxima de você. Ao nos elegermos governador do estado, que eu estou disputando para ganhar, nós estaremos em São Paulo. A sede do governo de São Paulo é na capital de São Paulo. E vamos fazer as boas práticas que fizemos na gestão pública, Guto, da cidade de São Paulo, para os outros 644 municípios. O que importa para a população, as pessoas que estão aqui se comunicando com vocês, é a qualidade da gestão. Este pode ser um bom governador, ele é moderno, ele é eficiente, ele é honesto, ele faz as coisas. É isso que a população espera de um bom governador. Nós vamos ouvir mais uma vez a população. Pode escolher um outro sobrenome, por favor. Vamos, candidato. Cordeiro. Cordeiro, primeiro vamos saber quem é Cordeiro, o eleitor Cordeiro, é o Décio Cordeiro, ele é corretor de imóveis. Vamos ouvir a pergunta dele. Eu queria saber sobre o medicamento de alto custo, porque eu mesmo já precisei e faltou várias vezes. Eu queria saber se há como regularizar isso, não faltar mais. Essa é a pergunta do Cordeiro, mas também é o assunto que bomba aqui no nosso jornal. Semanalmente a gente fala sobre isso, da dificuldade entre o Estado, até se entender com o município. O Estado diz, enviamos o remédio, mas simplesmente não chega na mão de algumas pessoas. O que o senhor pretende fazer e em quanto tempo regularizar esse sistema, essa comunicação que não acontece? Elisa, em São Paulo, na capital, nós fizemos o remédio rápido. Quando eu assumi a Prefeitura de São Paulo, lamentavelmente o meu antecessor do PT deixou estoques quase a zero, 15% apenas de estoques de medicamentos e insumos. Nós tivemos que fazer um apelo para os laboratórios que fizeram uma ampla doação de medicamentos e insumos e depois regularizamos isso e criamos o remédio rápido, um sistema de eficiência de logística para que os medicamentos possam chegar a quem precisa, a população. Inclui o de alto custo também? Inclui o de alto custo também. O alto custo é sempre bom verificar com análise local, ou seja, nós temos, por exemplo, aqui na região do Vale do Paraíba, as prefeituras têm as suas secretarias de saúde. É preciso sempre verificar e checar a eficiência e principalmente a procedência dessa solicitação. E por quê? O governo do estado de São Paulo, recentemente, apurou, junto com o Tribunal de Contas do estado de São Paulo, quase R$1 bilhão de fraudes, de solicitações maculadas de medicamentos ou próteses também, que estavam sendo solicitadas por médicos que, lamentavelmente,
fraudavam a saúde pública. Mas isso não significa a generalização disso. A observação feita aqui pelo Décio Cordeiro, para quem precisa de medicamentos de alto custo, tendo evidentemente o relatório médico e ele sendo procedente, o medicamento tem que estar disponível na quantidade e na regularidade que ele precisa. Candidato, rapidamente, que nosso tempo já está acabando, a questão do presídio acho que não ficou claro para o eleitor. Tem um eleitor perguntando o seguinte: se o senhor se compromete a não construir mais nenhum presídio aqui na nossa região? Não, eu não posso assumir esse tipo de compromisso. Nós temos um déficit prisional enorme no estado de São Paulo. Eu não vou ser populista e responsável e dizer, olha, não vou construir aqui. Isso eu não vou fazer. Aliás, não esperem de mim atitudes nem manifestações populistas. Eu não pertenço a essa laia da política. E para deixar claro também, essa espécie de privatização que o senhor falou de presídio, isso pode ser feito aqui na nossa região? Claro que pode ser feito. Aliás, toda a implantação, a expansão do sistema prisional no estado de São Paulo não é aqui nesta região. É possível ter feito. Será feito aqui em também. regime de PPP, exatamente como acontece nos Estados Unidos, Nosso evitando tempo... fugas e evitando rebeliões. Nosso tempo terminou, candidato. Muito obrigado pela sua presença aqui no Link Vanguarda. Obrigado, Rogério. Obrigado, Guto. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos. Amanhã